Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal e hoje mais um Ranqueando, quarta parte da nossa série Ranqueando os 20 maiores hits de cada ano na Billboard. Fizemos de 2010, fizemos de 2011, 2012 e hoje vamos fazer de 2013. 2012 foi bem flopadinho, então vamos ver se 2013 melhora, se temos mais músicas memoráveis, mais hits. Vamos ver. Será que vai ter alguma música na parada cardíaca? Será que eu vou deletar alguma coisa? Não sabemos. Se vocês gostarem do vídeo, deixe seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, então ativa o sininho para não perder nada. Maratona nossas playlists, se você é novo aqui no canal. E é isso, e vamos para o vídeo. Desculpa pelo barulhão que eu fiz com a minha mão. Mas vamos lá, vamos começar esse vídeo. A 20ª música de 2013 foi Suit Tie, do Justin Timberlake com o Jay-Z. Foi uma grande era, né, pro Justin Timberlake, né? Essa música eu boto aqui no ok. Gosto da música, não é um dos meus singles favoritos de Justin Timberlake, sei que ele é polêmico e tudo. Eu, como fã de Britney Spears, sei muito bem como ele é polêmico, mas a música em si eu boto aqui no ok. Gosto da música, gosto das performances dela, mas nada mais que isso, nada menos. Só gosto. Em 19º lugar, temos Wake Me Up, do Avicii, com um cantor... Não, só Avicii, né? O cantor não é... Não tem o nome dele junto, né? Só do Avicii. Mas tem os vocais de outro cantor. Wake Me Up também vai aqui no ok. Gosto dessa música, eu sei que marcou a vida de muita gente essa música. Nunca fui uma grande fã. Eu tenho uma memória muito maior com essa música por causa de um filme que eu vi recentemente que tinha Zara Larsson e o guri lá do Young Royals, quem sabe, né, da Netflix. E daí tem uma cena longa até, que eles cantam essa música e tudo. Tem tudo a ver com o filme, né, porque o filme tem uma coisa meio de morte, não sei o quê. Não lembro o nome do filme, tá? Mas toca essa música, mas assim, eu entendo tudo que ela significa e quão importante ela é, mas realmente nunca bateu, o som do Avicii nunca bateu em mim. Então, mas eu sei cantar junto, tipo, gosto de cantar junto e tudo mais, mas não é um grande amor meu, então eu vou botar essa música no ok, tá? Wake Me Up do Avicii. Agora vamos para uma sequência de Miley Cyrus, que teve um ano muito forte, 2013. Começamos com Wrecking Ball. Às vezes eu já falei isso em alguns vídeos, gente. Quando eu fico muito tempo falando seguidamente num vídeo, eu não sei o que me dá, que minha garganta começa a ficar seca, tipo, tudo tá ruim. Então vamos lá. Em 18º lugar temos Wrecking Ball, da Miley Cyrus. Miley Cyrus. Essa aqui eu boto muito boa, porque eu gosto muito dessa música. Gosto mais do que essa que tá aqui no ok. Mas também não é a minha música favorita da Miley. Tipo, eu gosto, mas nunca foi um grande amor meu. Acho uma balada bonita, vocais bonitos, tem um clipe muito impactante, mas nunca foi uma das minhas músicas favoritas da Miley, sabe? Capaz de botar até aqui no ok. Será? Não, vou botar muito boa, porque eu tô sendo injusta. É que faz muito tempo que eu não escuto essa música, faz bastante tempo. Mas tem momentos dela muito bons, tá? Vocalmente tá maravilhosa essa música. Eu gosto muito dos versos, eu gosto mais dos versos do que do refrão em si. Engraçado isso. Mas gosto, merece essa posição de muito boa, tá? Foi um single muito impactante pra Miley, né? Em 18º temos Miley Cyrus de novo com We Can't Stop, que eu gosto bem mais do que Wrecking Ball. Mas não é nível parada cardíaca, eu gosto bastante. Só gosto um pouquinho mais do que Wrecking Ball. Mas vocês entenderam, né, gente? As duas vão ficar aqui no muito boa. Eu acho que foi uma sequência de singles muito boa para um álbum que não é tão bom assim, na minha opinião. Eu acho que os singles são fortes, mas o álbum em si, quando tu vai ouvir, não tem nada que é no mesmo nível dessas duas músicas. Então é um álbum bem decepcionante de se ouvir, né? E ainda foi pouco trabalhado, né? Teve só esses dois singles, depois teve a Dory e, tipo, foda-se, não teve mais nada, né? Tinha tudo pra ser uma grande era da Miley e no final não foi, né? Foi na questão do escândalo, né? Da repercussão e tal, mas na questão musical mesmo ficou devendo, tá? Ficou devendo. Agora vamos para
esqueci. 16º lugar, que temos a música da Taylor Swift, I Knew Your Trouble. Surpresa, né, que essa música tá aqui. Eu achei que estaria We Are Never Ever Getting Back Together, né? Essa música eu já falei, né? Eu fiz o meu ranking de discografia da Taylor. Esse álbum em si foi um álbum que não envelheceu tão bem pra mim, mas a música é muito boa. Ela é, sabe, eu acho que eu até fui um pouco cruel com o Red naquele vídeo, mas agora passou, né? Segue a vida, mas eu vou botar no muito boa, que eu gosto. Eu acho que o refrão que mais me incomoda dessa música, eu não gosto daquele break. Trouble, trouble. Eu não gosto muito desse refrão, não sei, acho meio chato. Mas eu gosto muito da ponte, que ela segura uma nota bem alta, assim, eu acho bem legal essa ponte. Mas fica aqui no muito bom, porque eu gosto da música. Eu gosto muito mais do que as que estão aqui no OK. Então não é justo botar ela aqui. Então bota aqui, no muito boa. Será que eu vou subir o I Can't Stop? Será que eu vou subir? Não sei. Tô na dúvida ainda se eu vou subir. Vamos ver o nível de músicas que temos aqui. Talvez eu suba o We Can't Stop depois. Agora, em 15º, temos Royals, da Lorde. Uma música bem impactante também, né? Foi o debut single dela, do álbum, pelo menos foi, né? O Pure Heroine, nomes difíceis de falar. Sendo bem sincera, eu concordo com a Lorde. Eu acho essa música ok. Concordo com as críticas dela, essa música, que eu acho a letra muito melhor do que a música em si. Não sei. Tem alguma coisa nela que não bate. Tipo, a produção tá num lugar, os vocais da Lorde estão no outro. Nunca fui uma grande fã dessa música. Do álbum em si, eu gosto muito mais de Turn Skirt. Acho muito melhor. Mas fico muito feliz que essa música tenha irritado, porque, né, nos deu a Lorde. Então, fico feliz, mas concordo com as críticas da Lorde. Eu acho essa música bem ok. Meio do caminho. Sei cantar junto e tudo, mas não é dos melhores singles da Lorde, com certeza. Desculpa. Assim, pode ter o carinho emocional e tudo, mas não é a melhor música da Lorde, nem de longe. Tá? Agora vamos para a 14ª posição, que é Get Lucky, do Daft Punk, do Pharrell Williams e um monte de gente. E o Nile Rodgers também. Ai, sempre, todo vídeo acontece essa porcaria. É um ódio. Um ódio. Vídeo é isso. Essa música eu vou botar. Eu vou botar no muito boa. Mas numa posição baixa, no muito boa. Eu gosto da música, tá? Eu acho de muita qualidade. Esse álbum em si do Daft Punk eu acho de muita qualidade. Fico muito feliz que eles tenham sido reconhecidos no Grammy, tenham tido uma grande noite. Mas a música é muito boa, só não é um grande vício meu. Tá? Então, mas eu boto aqui no muito boa. Acho que tô meio cansada, gente, que olha, gravei 2 vídeos seguidos, então tô meio cansadinha. Então, vamos lá. A próxima é Stay, da Rihanna, com participação de um cara que eu não lembro agora, que é Mico alguma coisa. Cara, Mickey Eco. Esse cara aí. Stay é maravilhosa, gente. Vai aqui no Parada Cardíaca, sem dúvida nenhuma. Eu acho uma das melhores músicas da Rihanna. É forte, é uma balada simples, mas sem ser pretensiosa. Eu acho ela muito melhor que Diamonds, por exemplo. Diamonds não entrou. Diamonds não entrou nos hits do ano, gente. Que isso? A música foi muito grande. Tá, né? Vamos tá pensando. Stay eu acho muito melhor que Diamonds. Eu acho que os vocais da Rihanna estão mais com personalidade, são fortes, mas não exageradamente fortes, que é uma crítica que eu tenho a Diamonds. Eu acho que ela canta num registro que não é tipo uma coisa que ela fica tranquila de se cantar, não é uma coisa natural para ela se cantar. E aqui eu acho que Stay tá tudo tão natural, os vocais, sabe? A entrega dela é emocional. Eu acho essa música muito foda, acho que merecia muito mais. E é isso. Boto aqui no Parada Cardíaca, eu adoro essa música. E agora vamos para a próxima, que é Vou Rei, do The Lumineers. Eu nem sabia que existia essa banda, essa música, eu nunca soube. Então é aqui, né? Really Don't Care. Desculpa, não tenho memória nenhuma, nem. Tipo, eu já devo ter ouvido alguma vez na minha vida esse nome The Lumineers, mas realmente não tinha nenhuma memória fotográfica disso. Então, aqui. Really Don't Care.
A Billboard tinha isso, né? Às vezes apareciam uns nomes do nada, tipo, como assim, né? Mas a gente tem que lembrar que é uma parada americana, né? Não é uma parada mundial. Então, às vezes tem música que bomba nos Estados Unidos, sabe? Num nicho. Quando a gente vê, tá lá no top 10, né? Que vai acontecer, tá? Mais pra frente a gente vai ver uma música que é a descrição disso. Então vamos lá. A próxima é Lock It All Heaven, do Bruno Mars. Estamos quase entrando no top 10. Essa música também, pra mim é um ok. Gosto de cantar junto e tudo mais, mas não é dos meus singles favoritos do Bruno Mars. Falar, né, que eu falei bastante de Bruno Mars até agora, mas meu single favorito é Versace on the Floor. Eu amo. Eu amo a letra. Eu amo que é uma letra super putaria, essas coisas. E ele tá cantando super amoroso. Parece até que é uma música romântica, mas ele tá cantando de putaria mesmo. E os vocais dele, eu acho essa música impecável. O clipe também, muito bonito. Pra mim, é a melhor música dele de longe, pra mim. Pra mim, né? Mas eu gosto do Bruno Mars, tá? Só eu acho que eu gosto mais dos vocais dele, tipo, ele como artista, do que as músicas do trabalho dele em si. Eu acho que ele é um artista muito bom e tem um trabalho que eu acho que não aproveita tudo isso. Pronto, falei. Mas vamos lá. Entrando no top 10. É top 10, né? Top 10. Abrindo o top 10 temos Roar, da Katy Perry. Essa aqui eu boto muito boa. Gosto da música, sei cantar inteira, muito divertida. É, não acho que é um dos melhores singles da Kate, mas ela é muito viciante, então não tem o que fazer. Ela é muito viciante. Gosto muito das performances dela. Eu já falei, né, que eu não sei, eu acho que ela foi meio prejudicial para Katy Perry a longo prazo, pensando friamente assim. Porque as pessoas, né, vieram do Teenage Dream super farofa, bubblegum, bem pop, bem colorido. E a gente, né, as pessoas na época esperavam uma evolução da Kate, que tivesse uma coisa mais dark e tudo. E daí veio o Roar, que é super guilty, né, um videoclipe super divertido, sátira, e a música super chiclete, bubblegum. Então, eu sinto que a longo prazo prejudicou elas, esse hit, né? Imagina se depois de Teenage Dream tivesse vindo o Witness, por exemplo. Eu acho que teria tido um tratamento muito diferente na minha visão. Mas bota aqui no muito boa, né? Devaguei demais, né? Tem esse problema de devagar demais. Vamos lá. Em nono lugar ficou. Nono lugar, né? Nono lugar. Ficou Cruise do. Esqueci o nome. Florida Georgia Line featuring Nelly. Eu juro por Deus que eu não sabia da existência dessa música. Eu conheço esses dois artistas, óbvio. Tipo, conheço o Nelly, adoro o Nelly. Conheço o Florida Georgia Line. Eu gosto muito daquela Meant to Be, parceria deles com a Bibi Rexha. Mas tirando isso, nunca tive um grande apego. Então eu boto aqui. Perdão o quê? Realmente, quando eu vi essa música no top 10, eu fiquei, gente, nunca ouvi falar dessa música na minha vida. Mas deve ter sido um hit country, né? A gente que bombou lá e ficou lá, né? Tudo bem. Agora vamos para a oitava posição. Temos Bruno Mars com When I Was Your Man, a baladona dele, né? Que a Miley Cyrus roubou, né? Plagiou. Eu acho muito ridículo isso, mas tudo bem. Essa música pra mim também é a mesma coisa de Look Out of Heaven. Mesma coisa, eu gosto de cantar junto, música boa, boazinha, mas nada mais que isso. Aqui no ok. Agora vamos para sétimo lugar. Sétimo lugar, já dei até spoiler do primeiro lugar, né? Mas em sétimo lugar temos Just Give Me a Reason, da Pink com Nate Russ, que é do fã, tá? Essa aqui eu boto no ok. E quem viu meu vídeo de ranqueando singles da Pink sabe que essa música não é uma das minhas favoritas. Dos hits da Pink, não é uma das minhas favoritas. Mas sem cantar inteira, sem, sabe? É tudo aquela historinha que eu já falei várias vezes, né? Então ela fica aqui no ok, tá? Agora em sexto lugar, quase entrando no top 5, temos Mirrors, do Justin Timberlake.
Eu gosto bastante dessa música. Vou botar aqui no Muito Boa. Eu gosto muito dessa música. Eu acho que é uma das minhas músicas favoritas do Justin Timberlake. Gosto muito, acho muito bonito, eu acho o clipe bonito, os vocais e tudo. Eu gosto da versão editada, a versão do álbum e tudo, eu acho longa demais, mas isso é um problema do Timberlake, que tinha essa coisa. No álbum da Beyoncé também, umas músicas que se estendem demais, desnecessariamente. A versão editada dessa música é maravilhosa, eu gosto bastante. Então, fica aqui no muito boa. Agora vamos entrar no top 5, né? Eu dei uma parada aqui, ó. Um sono. O top 5 abre com Can't Hold Us Down, do Macklemore e Ryan Williams, featuring Ray Dalton, tá? Que o Macklemore bombou muito nessa época. Tô muito cansada. Essa música, pra mim... pra mim é We Don't Care. Não me apego muito a essa música. Eu sei que ela foi muito hit na época e tudo, mas nunca me peguei. Sabe, o refrão nunca grudou na minha cabeça. Sei. Não. E comparado com a outra música com a outra música deles que vai estar aqui, com certeza é um We Don't Care pra mim essa música. Agora vamos para o top 4, a música número 4, que é Harlem Shake do Burr, não sei como é que se pronuncia. Essa música, quando eu olhei o título dessa música ali, eu fiquei, gente, que música é essa, meu Deus? Eu fui pesquisar e entendi, tá, é aquela música do meme. Mas, tipo, eu acho a música muito ruim. Não muito ruim, exagero, né? Mas eu acho uma música fraca, chata. E o meme em cima da música é também chato, sabe? Uma coisa que ninguém mais lembra. A música ninguém mais lembra. Tipo, pra mim é delete. Tem que ter sempre uma música, né, pra eu deletar, né? Essa pra mim é delete. Ninguém mais lembra dessa música. O meme também ninguém mais lembra. E, eu acho uma música muito foda-se. Fui ouvir a música, achei super foda-se. Então, lamento, vai ficar aqui no delete. Não entendi o hype em cima dessa música, tá? Mas o cara deve estar bem, né? Deve ter ganhado horrores, né? Com tanto que essa música tocou. Mas eu te. Brincadeira. Eu ia falar uma coisa, mas melhor não falar. Vamos lá. Top 3. Abrimos com Imagine Dragons com Radioactive. Imagine Dragons é outra banda que também nunca fui muito apegada. Né? Não sei, nunca me bateu as músicas deles. Essa daqui, vou botar aqui, gente. Acho bem. Sabe, das músicas deles que irritaram bastante. É bem black. Não sei. Prefiro muito mais Thunder, Enemy também, Bones. Eles têm músicas boas e tal, mas é aquele tipo de música que fica só no ok. Não tem nenhuma música deles que pra mim, é muito boa, é uma parada cardíaca, não tem nenhuma. Então fica aí. Fica aí no We Don't Care. Agora, a segunda música mais ouvida de 2013, não é uma surpresa pra ninguém, né? Que é Blurred Lines, do Robin Thicke, com T.I. e Pharrell Williams. Essa música tocou muito, me surpreende que ela toca até hoje. Eu fui esses dias não, é um exagero, mas quando eu fui fazer meu cartão da Gang, né, da loja Gang, tava tocando a música de fundo, eu fiquei, gente, ainda toca essa música? Que surpresa. A música é gostosinha e tal, mas eu acho que ela foi muito prejudicada pelas polêmicas com o clipe, os artistas envolvidos também, né? Perdi a voz aqui. Eles querendo me silenciar, né? Pra não falar de polêmica. Vou botar aqui no ok. É uma música gostosinha e tudo, mas ela envelheceu bem mal em vários quesitos, né? Então, felizmente fica aqui. E a última música, né? A música mais ouvida de 2013 na Billboard, sempre bom salientar, foi Thrift Shop, do Macklemore e tananã, tananã, né? E companhia. Essa aqui eu boto no ok. No ok. Por quê? Essa música é muito boa, eu acho ela bem melhor que Can Hold Us Down. Ela é mais viciante, eu entendo porque que ela hitou, por exemplo, porque ela tem um refrão pegajoso, então. Né? Eu cantei muito mal, mas vocês entenderam, né? Quem conhece a música conhece. Ela é muito viciante, mas não é nada que me apeguei e levei pra vida. Então, fica aqui no ok. E eu acho que é isso, gente.
Não, acho que eu não vou subir nenhuma música. Não, acho que eu não vou subir nenhuma música. Não, acho que vai ficar assim. Assim, né? Só Stay lá em cima. Que Stay é do caramba. Merecia mais. Mas é isso. Eu tô um pouco na dúvida com We Can't Stop e Mirrors. Eu acho elas bem superiores nessa categoria. Mas não sei se é nível parada cardíaca. Acho que vai ser assim. Vai ficar assim, tá? Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa eu mudar minha bolinha aqui, ó. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa seu like, compartilha. Comenta aqui embaixo suas favoritas, qual você deletaria. E é isso, tá? O link dessa tier list tá tudo aqui na descrição, tá, gente? Se vocês quiserem fazer a tier list e tudo, tá tudo aqui na descrição. Pode ir lá tranquilo e pode fazer. Se você é novo, se inscreve, maratona nossos vídeos, né? Tem playlists, tem a playlist do ranqueão, tem a playlist de reacts e reviews. E é isso, tô cansada, deu por hoje. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.